Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky. E vem cá, você já sentiu vontade de quando você está estudando um sistema de magia, você sentiu vontade de repente trabalhar com outro sistema ao mesmo tempo? E você quer saber se é possível trabalhar com dois sistemas de magia diferentes ao mesmo tempo? Ou de repente tem alguma entidade, alguma divindade de outro panteão que não faz parte do sistema que você estuda e você quer acessar essa entidade pelo seu próprio sistema de magia que você já vem estudando? Você tem essa dúvida se é possível fazer isso, se você não vai desrespeitar as entidades, se não vai dar choque de egrégoras ou qualquer coisa do tipo? Então a gente vai trocar uma ideia sobre esses e outros assuntos relacionados com o sistema de magia depois da intro e do meu comunicado aí para vocês, tá bom? Então espero vocês. Até mais. Salve pessoal! Vem cá, você já teve a curiosidade de praticar Goécia? De repente você está afim de praticar Goécia, mas tem medo, não sabe em quem confiar, tem uma gama muito grande de informações na internet e você não sabe em quem confiar, você não sabe o que seguir. Bem, se você quer estudar Goécia, eu sugiro também que você adquira meu livro Goécia Revelada. Tá? É um livro que eu fiz com bastante carinho e ele é baseado nos selos negros, né, que é um estilo de Goécia que é basicamente a criação de talismãs mágicos na força dos daimons para realizar desejos. Né? Então eu acredito que para a pessoa que quer lidar com Goécia, mas ainda tem algum receio, tem algum pé atrás com o sistema, que é um caminho muito seguro para se começar. Tá? Então, o meu livro vai te dar uma visão bem abrangente do sistema, mas vai se focar na prática nessa criação de talismãs, que é um dos caminhos mais seguros que tem para você lidar com o sistema e para obter resultados. Então, é um livro que vai te dar os resultados. Então, eu vou deixar o link na descrição. Caso você se sinta confortável, caso você tenha interesse, você pode adquirir o livro. Tá? Então é isso aí. Força e honra. Salve galera, beleza? Então hoje vamos trocar uma ideia sobre sistemas de magia. Então as pessoas têm algumas dúvidas. Posso trabalhar com vários sistemas de magia ao mesmo tempo? Posso contactar entidades diferentes de outros sistemas através de um sistema de magia que eu já pratico e que eu já sei como funciona? Posso trabalhar com várias entidades de panteões diferentes? O que realmente pode e o que não pode? Bem, eu não sou o dono da verdade para falar o que pode e o que não pode fazer. Então, o que eu vou falar nesse vídeo eu me baseei aí em questões documentais que estão profundamente documentadas na história da magia. Tá? E também um pouco de empirismo, um pouco das minhas práticas pessoais. Então, eu vou dar essa opinião. Né? Mas, antes de mais nada, a gente tem que entender que sistemas de magia, dentro do meu ponto de vista pelo menos, e de alguns outros magos, sistemas de magia são como idiomas. Né? Então, cada sistema de magia é um idioma diferente que tem um conjunto de códigos, um conjunto de símbolos, um conjunto de mecânicas próprias, características, que são determinados códigos, que são entendidos por um determinado grupo de entidade ou por uma entidade específica, seja divindade, entidade, tá? Às vezes eu vou falar entidade, às vezes divindade, mas eu estou falando de entes espirituais como um todo. Né? Então, cada sistema seria uma espécie de idioma. Né? Então, vamos supor aí, a Goécia é um idioma, a Quimbanda é outro idioma, o Enoquiano é outro idioma, e assim vai. Umbanda é um idioma, Candomblé é outro idioma, magia cerimonial é outro idioma, bruxaria é outro idioma, são vários idiomas, com muitas correspondências entre si, mas são idiomas diferentes. E o que eu quero dizer com isso, que são idiomas diferentes? Quero dizer que cada um desses sistemas de magia, eles têm
determinados padrões, determinados códigos que sinalizam para o mundo espiritual determinadas mensagens que são traduzidas em certas ações, certos fenômenos e certos resultados. Tá? Então, a primeira pergunta é possível você trabalhar com entidades de sistemas diferentes dentro de um sistema que você já pratica e que você já conhece? É possível. A resposta é possível, desde que a entidade que você pretende contactar compreenda o código, compreenda o idioma, compreenda o que você está sinalizando para ela. Né? Então, se a entidade souber previamente esses códigos, ela vai responder, né, dentro do sistema que for. Né? Então, é possível você contactar uma entidade através de um sistema que você já sabe. Né? Porém, é o correto? Não sei dizer, né? Não sou dando a verdade para dizer se é correto ou não. O que eu sei é que as entidades elas têm facilidades para trabalhar dentro de um código que já domina. Né? Por exemplo, um Exu de Quimbanda, um Exu ele sabe todos os códigos da Quimbanda, ou maioria dos códigos, e tem toda uma ritualística, toda uma liturgia, tudo certinho para você trabalhar com Exu. Então, de repente, você vai trabalhar com Exu na magia cerimonial. Primeiro, não são todos os Exus que vão saber os códigos da magia cerimonial. Tá? Segundo, é mais complexo, né? Você adaptar, você tem que ter um profundo conhecimento, porque às vezes você acha que duas coisas são similares, são análogas e são passíveis de permutação, mas não são. Né? Então você vai começar a colocar aí ciclos astrológicos no culto de Exu. Algumas pessoas põem, mas não é tipo na tradição mesmo não tem essas questões astrológicas. No máximo lua, sol, quando muito, né? Sol é raro, mas a lua a gente vê os padrões da lua, os ciclos lunares e tal, né? Dias da semana, né? Os dias da semana às vezes contam, às vezes não contam, dependendo do ritual que você vai fazer, não é uma unanimidade, né? A gente sabe que o universo ele funciona em ritmos e marés. Então os antigos magos, os antigos sacerdotes, os antigos feiticeiros, eles conseguem sentir esses fluxos, essas marés. Então tem datas do ano que são mais importantes e tal. Mas não é necessário, por exemplo, conhecer as mansões lunares, fazer todo um estudo de janelas astrológicas para trabalhar na Quimbanda. Já na magia cerimonial, você já vai precisar de um conhecimento mais profundo de astrologia, para eleger aí o período certo, o correto para fazer um ritual e tal. Né? Então tem essas pequenas diferenças. Então, assim, fica mais complexo. É mais fácil você aprender o outro sistema mesmo do que tentar adaptar. Mas é possível desde que a entidade conheça previamente os códigos. Ah, como eu sei se ela vai conhecer previamente os códigos? Então, você não tem como saber. Né? Por isso a magia é muito de experimentação. E tem risco? Tem, logicamente, tudo tem risco, né? Mas muitos magos são extremamente experimentalistas, né? Na antiguidade, quando um mago ele conhecia um sistema diferente, ele ia testar esse sistema para ver se ele dá certo. A gente pode ver em vários documentos aí históricos, papiros mágicos greco-egípcios, alguns papiros egípcios mais antigos ainda, dentro da magia árabe, na magia persa, pré-islâmica, você vê que tinha um profundo, até mesmo na África, né, você vê que várias nações diferentes estavam lá trocando experiências, e quando dois povos diferentes se conheciam, os conhecimentos mágicos eram trocados entre eles. Então um mago de uma escola de magia tentava o ritual da outra escola para ver se dava certo, né? E aí entra na outra questão, dá, né, para você de repente trabalhar com várias entidades ao mesmo tempo, de panteões diferentes. Isso aí é plenamente possível, gente. Na história da magia você vai ver os papiros mágicos greco-egípcios,
você vai ver que os caras trabalhavam tanto com o nome do Deus de Israel, com anjos, né? Então Micael, Rafael, Uriel, vários outros anjos e arcanjos, né? Trabalhavam com daimons, trabalhavam com deuses egípcios, então trabalhavam com Horus, Osíris, Sete, e trabalhavam com os deuses gregos e com uma porrada de entidades. Então, o mago da antiguidade ele era profundo, sincrético e profundamente testando. Então, quando o mago egípcio encontrava o mago grego, eles trocavam informações e um tentava fazer o ritual dos outros. Aí as pessoas falam, pô, mas e o choque de egrégoras? Onde entra nisso? Então, eles tinham um conhecimento diferente de egrégoras, né? Egrégoras, para eles, era tipo guardiões, assim, era o corpo de conhecimento que eles tentavam preservar, tá? Mas isso não impedia eles de tentar aprimorar esse corpo de conhecimento. E para aprimorar esse corpo de conhecimento, eles iam estar profundamente ali experimentando técnicas de magia. Então eles trabalhavam com entidades diferentes, com deidades diferentes, né? Na magia persa isso era muito comum. Então você vai ver os persas, eles trabalhavam com o zoroastrismo, né? O pré-zoroastrismo, que ainda era antes do zoroastrismo, trabalhavam com jeans, trabalhavam com o Deus de Israel, né? Trabalhavam com Alá. Quando começou ali, surgiu o islamismo, eles começaram a trabalhar com Alá também. Então você vai ver que o corpo dos textos dele eram profundamente sincréticos. E eles trabalhavam de boa com todas as entidades, sem problema de Deus punir ele, porque o ocultismo não era religião para eles, assim, no sentido que a gente entende hoje. Hoje a gente vê muitos magos pregando o ocultismo como uma certa religião, né? Mas esse pensamento é bem diferente do pensamento dos antigos, né? Eles tinham as religiões deles, tinham os cultos aos deuses dele, mas isso não impedia ele de tentar rituais e contactar outros deuses, né? Então, eles entendiam, mesmo porque isso, quando eu falo isso, as pessoas pensam no panteísmo, né? Ah, que eles acreditavam em vários deuses. Não, não necessariamente só os magos que praticavam panteísmo tinham essa postura. Muitos magos monoteístas que honravam deuses únicos, né? Porque isso é um mito, né? As pessoas acham que, por exemplo, os egípcios eles eram panteístas. Isso não é necessariamente verdade. Depende do período da história do Egito que você pega, né? Então você pega, por exemplo, muitos falam de Akenaton que adorava o Deus único, né? Mas ele não era o único. Por exemplo, um sacerdote de Horus, o Deus único para ele era Horus, tá ligado? Tipo, toda a atenção era para Horus, tá? Então, assim, eles não eram panteístas no sentido de que, religiosamente eu tô falando, de que, eu tô trabalhando com Horus aqui, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou rezar para Sete, amanhã não. O sacerdote de Horus era o sacerdote de Horus. Mas no meio mágico, isso que as pessoas confundem, no meio mágico, ele tentava fazer ritual para Sete, para Ator, para outra entidade. Porque ele queria conhecer o sistema de magia dos outros e ver o que funcionava e não. E aí eles trocavam conhecimento e muitas vezes as técnicas acabavam se fundindo. Então o cara achava uma técnica interessante de magia para contactar uma entidade e ele experimentava para ver se aquilo lá não se adaptava à entidade que ele trabalhava também. Logicamente, isso eu estou dando explicações bem superficiais, porque isso entra num nível espiritual, onde os caras estão toda hora trocando ideia com entidades e colhendo feedback, né? Então não é um negócio puramente intelectual, não é um negócio puramente de estudo, né? Porque o estudo é importante, mas aí você põe em prática e troca ideia realmente com as entidades espirituais para saber se você está no caminho certo. Então eles usavam oráculos para fazer isso, ou a incorporação de entidades, ou era muito comum, né?
que o Deus tomasse o corpo de algum. Eles usavam videntes, né, crianças, para ver o Deus lá e falava: "Oh, o Deus está gostando do que eu estou fazendo aqui?" E aí a criança falava para ele: "Ah, não, tá tranquilo, é assim mesmo." E assim que foi se construindo o sistema de magia. Então a gente não pode nunca encarar sistemas de magia como realidades hermeticamente fechadas no sentido, porque a gente usa hermetismo, mas elas podem até ser fechadas para a grande massa, mas elas não são imutáveis. Então as pessoas acreditam que as tradições mágicas elas são imutáveis, mas elas estão em constante transformação. Então o mago está sempre trocando ideia com o espiritual, para pegar o feedback e ver. Então, voltando aí ao tema do vídeo, é possível você contactar entidades de panteão diferente através de um sistema de magia, desde que elas conheçam os símbolos que você está usando, né? É possível trabalhar com dois sistemas de magia ao mesmo tempo, né? Você está trabalhando com um sistema, de repente você se interessou para o outro lá e você vai experimentar. É possível, desde que você saiba separar as coisas em partes, em blocos, e separar o trabalho de um e o trabalho de outro. Tá? Porque nessa mistura, nessa experimentação, você vai correr um risco. Por exemplo, você pode correr o risco de quiselar com a entidade. De repente você vai colocar um elemento estrangeiro, totalmente alienígena, e a entidade se sentir ofendida, há o risco de você fechar o canal de comunicação com essa entidade ou ela quiselar com você, né? Especialmente para adeptos de matriz africana, tal. Então você de repente colocar elementos aí de outra cultura, pode ser que quisila. Então é arriscado, mas é possível, né? Não é porque é difícil e é arriscado que não é possível. Então você pode contactar entidades de panteões diferentes, você pode trabalhar com dois sistemas de magia ao mesmo tempo, e você pode trabalhar com vários panteões de entidades diferentes ao mesmo tempo. Os magos da antiguidade não tinham essa, gente. Eles trabalhavam com vários panteões ao mesmo tempo, entendeu? Você você tá ali porque eles não tinham uma visão, eles tinham a religião deles, mas eles separavam magia da religião, né? Então, rituais mágicos eles sabiam separar. Eu vou fazer um ritual de magia e tal, não é um ritual, né? Mesmo porque nos níveis mais profundos do ocultismo, do hermetismo, quando você vai subindo graus, você percebe que os códigos são os códigos, você percebe a essência dos códigos e você percebe a força essencial de cada entidade por detrás da máscara que os humanos colocaram nelas. Então você sabe que quando os caras os magos antigos falavam do Deus de Israel, Yod-He, Val-He, eles não estavam falando do mesmo Deus de Israel que um religioso fala. Ele não estava falando, ele estava falando do princípio cósmico, né, que representa os quatro elementos em harmonia e além. Né? Estava falando do Deus absoluto, né, que é diferente da versão religiosa sobre Deus. Né? Então, quando o cara falava de Horus, o mago ele estava focado na essência que aquela divindade representa, que também é refletida em outras culturas. Então, por isso que tinha o sincretismo. Eles sabiam, pô, esse Deus é como eles enxergam esse determinado padrão energético, arquétipo e de manifestação. Então, esse Deus é isso. Só que, logicamente, eles sabiam separar isso como ninguém. Né? Então, não tinha confusões, tá? Então, é um tema complexo, um tema confuso, e depois a gente volta a ele, tá bom? Sou Ricardo Tchaikovsky. Se você quiser estudar magia e ocultismo, eu vou deixar aí na descrição o link da Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, tá bom? Você vai ter vários conteúdos lá, assim que você assinar, uma assinatura de conteúdo, e vai estudar magia e ocultismo de uma maneira séria. E aí você vai ter uma percepção melhor desse vídeo, que pode ser bastante obscuro para algumas pessoas, mas com o estudo você vai entender o que eu quis dizer, tá bom? Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.